Que tipo de pessoa você é? Alguém mais minucioso, sempre focado em analisar todos os mínimos detalhes? Ou alguém mais relax, mais tranquilo, que só deixa as coisas rolarem no seu ritmo? E se eu te dissesse que a sua personalidade pode influenciar a sua maneira de compreender o inglês? E dependendo de como você age, como você pensa, pode ajudar ou atrapalhar na sua compreensão de texto. O professor passou um texto de 5 páginas pra gente ler pra semana que vem, mas eu ainda tropeço no vocabulário básico. Como é que eu vou ler esse negócio, Jesus? The Constitution of Brazil dates from 1988. It was approved in September of that year. Nevertheless, it was only enacted in October of 1988. É impossível, tem muita palavra que eu não conheço. Não vai dar pra desistir se eu tiver que ficar parando a cada 5 segundos pra pesquisar alguma coisa. 2 hours later. So folks, did you read the text I gave you last class? Olha, teacher, impossível ler aquele texto, viu? Muita palavra que eu não conheço, eu acabei perdendo o raciocínio completamente. Oh, really, Juninho? That's a shame. Teacher, eu também achei o texto bastante difícil. Várias palavras que eu não consegui entender, mas eu acredito que eu consegui captar a ideia geral. E pelo que eu entendi, o texto fala sobre como a Constituição brasileira, na verdade, foi... Very good. That's the spirit of it. The spirit of it. Quando você lê alguma coisa, qual que é a sua intenção? É entender o espírito, a mensagem, o quadro geral daquilo que você está lendo? Ou é parar e tentar entender 100% das palavras? And don't get me wrong. Dependendo de qual for o seu objetivo e do que você estiver tentando fazer exatamente, as duas abordagens são extremamente válidas. Só que, pelo menos na minha concepção, na grande maioria dos casos, quando a gente está lendo um texto, a nossa intenção é simplesmente compreender qual que é a mensagem que aquele texto quer passar, certo? E se no fim das contas a nossa intenção é simplesmente entender a mensagem daquilo que a gente está lendo, muito provavelmente a gente precisa entender muito menos do texto do que a gente imagina que a gente precise. Como assim? Bom, dá uma olhada nesse parágrafozinho de exemplo aqui. Alicia is a student in our... She always gets good grades and never misses classes. So she's a very... student. She's an introvert. So on the weekend, she... to go out and prefers to read a... Para que serve esse texto? E o que são esses... Bom, eu fiz isso para representar mais ou menos a ideia de você se deparar com um texto que você não compreende perfeitamente. Ou seja, no qual existam palavras cujo significado você não sabe. Nesse nosso exemplo aí, a gente ainda assim consegue entender o que o texto está dizendo, né? Alicia is a student in our... A última palavra é desconhecida, mas com uma pitadinha de interpretação, a gente consegue deduzir que se trata de alguma escola, ou faculdade, ou curso de algum tipo, right? She's a very... student. Aqui a gente precisa de um pouquinho mais de contexto, mas felizmente a gente tem na frase anterior. Então a gente pode deduzir que esse é um adjetivo positivo, talvez bom, ou esforçado, ou excelente. E foi isso que eu quis dizer lá no começo, quando eu falei sobre a questão da sua personalidade, por vezes, atrapalhar ou ajudar a sua compreensão do inglês. Porque se você é do tipo de pessoa que é muito minuciosa e muito detalhista, isso pode te atrapalhar na hora de entender textos simples. Eu já tive alguns alunos que eram dessa forma, por exemplo. Então pega de novo essa frase aqui. Tem muita gente que empacaria nessa frase e diria que é simplesmente impossível de entender que tipo de aluna ela é, porque a gente não sabe essa palavra. Só que se a gente voltar só um pouquinho no texto, a gente consegue ter essa resposta. Mesmo que a gente não saiba exatamente qual que é o significado daquela palavra, a gente consegue ter uma compreensão geral, baseada no restante do texto. Todo discurso, todo texto, ele é contextual, sempre tem uma big picture, sempre tem uma ideia principal e central que a gente precisa compreender. E na grande maioria dos casos, é só isso que a gente precisa. E mesmo que você seja o tipo de pessoa para a qual essa mentalidade não é muito natural, ou seja, você é o tipo de pessoa que naturalmente é muito focada nos detalhezinhos e gosta de entender tudo, ainda assim, esse é o tipo de coisa que a gente pode treinar e melhorar, sem problema nenhum. Essa habilidade pode ser aprendida, que isso é simplesmente um vício interpretativo, por assim dizer, que a gente tem. E a primeira coisa que eu tenho para falar, se você é esse tipo de pessoa e você quer mudar esse hábito, é relaxa. Really. Você não precisa entender 100% de um texto para conseguir entender a mensagem que ele está passando. Aqui vai um passo a passo para te ajudar a ler e compreender textos, mesmo que você não entenda eles 100%. Lembrando que a nossa premissa, ou a nossa dica número 0 é: fica tranquilo, a gente não precisa entender todas as palavras, ok? Mas enfim, dica número 1. Ao encontrar uma palavra que você não conhece, primeiro verifique se você consegue seguir em frente e entender o sentido da frase, ou do parágrafo, mesmo sem entender aquela palavra. Só vai e continua. Dica número 2. Se você perceber que realmente é impossível de entender uma frase sem saber o significado de uma palavra ou algumas palavras específicas, tente adivinhar o que aquelas palavras significam usando dicas contextuais. E para explicar alguns exemplos de dicas contextuais, vamos pegar a última frase do nosso textinho anterior sobre a Alicia.
She's an introvert, so on the weekend she to go out and prefers to read a... Ai, mas eu não sei o que essas palavras significam. Poxa, vamos olhar ao nosso redor, né? Let's look around. Na mesma frase, um pouco antes, a gente tem a informação de que a Alicia é introvertida. Então, com um tiquinho de esforço interpretativo, a gente consegue deduzir que ela provavelmente não gosta muito de sair. Até porque em seguida nós temos o termo prefers, que serve de contraste e também nos ajuda a descobrir que esses dois primeiros termos provavelmente são doesn't like. Já o nosso próximo exemplo é um exemplo clássico de collocation. Uma collocation é simplesmente um grupo de palavras, duas palavras que geralmente aparecem juntas. Por exemplo, se eu estou usando read, provavelmente eu quero dizer read a book, ou talvez read a magazine. Dificilmente eu vou querer estar falando read bottles of shampoo, por exemplo. Ou seja, read a book é uma collocation, são duas palavras que comumente aparecem juntas. Todas essas são exemplos de dicas contextuais que a gente pode e deve usar para compreender um texto. O ponto é que a gente tem que parar de pensar em palavras como elementos isolados de um texto, mas sim como parte de um todo. Mas agora, existe uma coisa para a qual a gente precisa ficar atento. O nosso textinho sobre a Alicia foi bastante fácil, né? Eu omiti algumas palavras-chave que eram bem simples de serem entendidas se a gente só usasse um pouquinho de esforço interpretativo. Mas agora, imagina que o nosso texto na verdade fosse assim. Agora a coisa mudou um pouquinho de figura, né? Você pode ser o gênio interpretativo que for, vai ser praticamente impossível adivinhar o significado desse texto. A gente simplesmente não tem vocabulário lexical suficiente para entender do que ele está falando. Agora, nesse caso, eu diria que a gente está caindo em outro tipo de problema, que é simplesmente tentar ler e entender textos que estão muito acima da sua capacidade atual. Se você tenta fazer isso, você vai precisar ficar parando a cada 5 ou 10 segundos para pesquisar alguma palavra no dicionário ou no Google, o que seja. E adivinha o que acontece quando você precisa fazer isso? Pois é, você fica frustrado e desiste rapidinho. Convenhamos, a leitura já não é uma das atividades mais prazerosas para muita gente, principalmente nos dias de hoje, infelizmente. Então você precisa tentar facilitar as coisas para você mesmo. Sabe qual que é o cenário ideal para você conseguir evoluir a sua capacidade de leitura e aumentar o seu vocabulário no inglês? É você sempre procurar textos que estejam um pouquinho acima da sua capacidade atual. Talvez uns 10%. Ou seja, você procurar textos no qual a maioria das palavras você entende, mas tem alguma coisa aqui ou outra ali que você não sabe, mas que você consegue adivinhar o significado usando aquelas dicas contextuais que a gente viu anteriormente. Dessa forma, você vai conseguir adivinhar mais facilmente o significado de palavras que você não sabe ou que você nunca viu, e a leitura vai fluir melhor. Sem contar que é muito mais provável que você se lembre de termos novos que você aprendeu se você teve que aprender só 2 ou 3 lendo um texto, e não 50 palavras novas, por exemplo. Mas se, além de não só conseguir compreender muito bem os textos em inglês, você também trava na hora de falar, você gagueja ou você simplesmente não consegue formular as frases corretamente na sua cabeça, você precisa dar uma olhada nesse outro vídeo aqui para entender por que isso está acontecendo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre como nem sempre a nossa habilidade de compreensão do inglês, ou seja, de ler e de ouvir, está relacionada com a nossa capacidade de produzir a língua, ou seja, de falar, o speaking. Mas por hoje é isso, bye bye!